Que a paz do Senhor continue reinando em nossas vidas, amém? Amém. Irmãos, como eu disse, os louvores falam muito em buscar a Deus. Que pela misericórdia e o poder do Espírito Santo na minha vida, na vida da Tati, nós lutamos todos os dias para buscar cada vez mais e mais a presença dele. E em meu coração vem ardendo uma palavra que não é revelada a mim. Outros pastores que eu vejo na internet, pastores sérios, estão pregando muito isso. E a palavra é satisfação. Satisfação. O que nós podemos entender por estarmos satisfeitos? O exemplo mais comum seria quando a gente almoça num lugar gostoso e a gente fala: chega para mim, eu já estou satisfeito. O que significa isso, irmãos? Significa que nós estamos cheios, completos. Indo mais além, significa que nós estamos plenos na alimentação. E o corpo fica tranquilo. Foi um almoço gostoso, a gente chega em casa em paz. Geralmente a gente vai deitar. E é isso que acontece. Então a palavra satisfação, ela quer dizer completude, plenitude. E no mundo existem, como esse exemplo, muitas coisas que nos satisfazem. Só que a satisfação que o mundo nos dá é momentânea, é passageira, e muitas vezes a gente descobre que é insignificante. Agora, como cristãos que somos, aonde deve estar a nossa satisfação? A nossa satisfação, irmãos, deve estar somente em Jesus Cristo. Mas por quê? Por que a nossa satisfação deve estar somente em Jesus Cristo? Abram suas Bíblias, irmãos, em Isaías, no capítulo 53. Nós vamos ler o capítulo todo. Isaías 53. Isaías 53. Eu vou adiantando aqui. Versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. 3. Era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como uma ovelha que é muda perante seus tosqueadores,
assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. 10. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão, com os grandes e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele, sobre si, o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, irmãos? Amém. Querido Deus, está aqui a sua palavra, Pai. Uma das palavras, profecias mais importantes do Velho Testamento, Pai, a qual revela todo o seu plano para a nossa redenção em Jesus Cristo. Oh Deus, o Senhor me revelou algo sobre esta palavra, e eu escrevi, mas eu sei que o Senhor tem muito mais a dizer, Espírito Santo. Por isso eu te peço, completa todas as lacunas, e faz com que os corações aqui entendam, que as mentes se abram, e que realmente nós entendemos o que tu quer falar para a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos nesse capítulo de Isaías o do porquê que temos que nos satisfazer somente em Jesus Cristo. Nós vimos quantas vezes se repete o termo nosso, nossa, nossa enfermidade, nossas dores, nossas transgressões, nossas iniquidades. Porque Jesus fez tudo por nós. Ele nos trouxe a paz, Ele nos sarou, nos purificou, nos libertou. Jesus é puro e sem mácula. Ele nos ama tanto que assumiu o nosso lugar. Jesus nos sarou, vem nos sarando dia após dia que nós buscamos a Ele. Ele vai trabalhar em nossa alma até o dia em que nós estivermos nessa terra. Mas, irmãos, nós temos que refletir sobre se realmente nós estamos buscando nos satisfazer no que Ele tem já nos feito. Irmãos, eu pergunto: o que éramos? O que fazíamos? O que nos satisfazia? Ou infelizmente ainda nos satisfaz? Antes de conhecermos Jesus, antes dele nos resgatar do lamaçal do pecado, tudo que existe nesse mundo, irmãos, e nos dava prazer e satisfação no passado, tem que ficar em segundo plano, se nós levarmos em conta a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Irmãos, mas nós podemos pensar, por exemplo, o Caleb, graças à misericórdia de Deus, nasceu num berço cristão. Mas eu pergunto: vocês acham que quando ele crescer, ele não vai ter coisas desse mundo que ele vai se enganar e se satisfazer? Ele vai, porque, irmãos, a nossa natureza é corrupta, a nossa carne tende para o pecado. Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Ele diz todos, inclusive um bebê que nasce.
um berço cristão. Todos nós temos dentro da nossa alma, que infelizmente é potencializado, é inflamado pela nossa carne, o desejo para as coisas que não são de Deus. Essa é a luta que iremos travar até o dia em que Deus nos chamar para perto dele. A luta contra a nossa vontade pecaminosa, carnal, e o poder do Espírito Santo que habita em nós. Paulo diz que o Espírito se opõe à carne. Mas essa batalha, onde que ela pode ser vencida, irmãos? Ela pode ser vencida no reconhecimento, entendendo que Jesus fez e está fazendo, e irá fazer tudo por nós, até a eternidade. E nos conscientizando de que, infelizmente, a nossa carne quer desprezar isso. Voltando ao texto, Isaías 53, versículo 3, está escrito: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Duas vezes repete a palavra desprezado no texto, irmãos. E nós sabemos que quando a Bíblia repete um termo, é porque esse termo é verdadeiro e deve ser entendido. A nossa carne milita contra o Espírito, está lá em Gálatas 5,17, tentando fazer com que rejeitemos a Jesus no nosso dia a dia. A nossa carne quer que experimentemos coisas que irá satisfazer somente o nosso coração, que é extremamente corrupto. Como Jeremias já disse, lá no capítulo 17, versículo 9. Aí vemos dentro de nós uma luta, porque sabemos, estamos aprendendo todos os dias na igreja, lendo a Bíblia, sabemos em nosso íntimo o que Jesus fez e faz por nós. Sabemos que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Sabemos que Deus fez cair sobre os ombros dele os nossos pecados. Como está escrito lá no verso 4 e 6, tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas, irmãos, como se não bastasse tudo isso que Jesus fez por nós, Ele faz todos os dias uma coisa que sem a qual nós não teríamos a graça de receber a misericórdia de Deus. Sabe o que Jesus faz por nós todos os dias? Ele intercede em nosso favor como advogado, como está escrito em 1 João 2, 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2, que eu vou ler. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele é a propiciação, irmãos. O que está dizendo aqui é que através de Jesus, Deus é propício a nós para nos perdoar. Jesus morreu, homem de dores, por nós, ressuscitou, subiu aos céus, e está à direita do Pai, intercedendo por nós a cada dia. Quanto trabalho nós damos para Jesus, não, irmãos? E assim mesmo insistimos em querer nos satisfazer por coisas terrenas. Irmãos, eu espero, em nome de Jesus, que vocês estejam entendendo aonde eu pretendo chegar. Eu estou tentando levar a nossa consciência humana, com o poder do Espírito Santo, a entender por que nós temos que exaltar, viver e morrer pelo nome de Jesus, e assim sermos plenamente felizes e satisfeitos somente nele, por ele e para ele. Aleluia, glória a Deus. Eu estou tentando, o Espírito Santo me colocou esse texto, Aleluia, para que possamos entender isso. oh Senhor. Aleluia. E eu quero falar um
pouco sobre mártires. Na igreja primitiva, no passado da igreja, nós tivemos milhares de pessoas que morreram em nome de Jesus. Roma viu que, com a morte de Jesus, a igreja crescia, com Pedro, com Paulo, com os apóstolos, e começou a caçar cristãos. O termo exato é caçar cristãos. E existem histórias tremendas que a gente vê. Eu queria relatar uma que eu achei muito interessante. De um jovem que foi preso e numa masmorra torturado pelos romanos. E eles queriam saber mais da vida deste jovem, de onde estava a igreja que ele ia, onde eles estavam se escondendo. E começou a torturar. E ele apenas respondia: eu sou cristão. Dias após dias, torturas que a gente não consegue nem imaginar. O que você imaginar de horrível é pior que isso. E ele respondia: eu sou cristão. Após muitos dias naquela situação, ele morreu. Mas ele morreu dizendo: eu sou cristão. Essas histórias são chocantes, irmãos, mas elas revelam o que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite: que a satisfação sobrenatural do amor de Cristo em nós tem que cada dia aumentar através da nossa busca por Deus. Porque nossa alegria, nossa paz, nossa confiança no porvir, que é um dia estarmos junto a Ele, vai nos satisfazer plenamente e nos fazer vivermos a força da fé que o Espírito Santo nos dá. Irmãos, vamos repetir essa última frase que eu disse: a minha alegria, a minha paz, a minha confiança no porvir, irá me satisfazer plenamente, para que eu viva a fé que o Espírito Santo de Deus quer colocar na minha alma. Amém, irmãos? Amém. Vamos continuar no texto. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O irmão Nivaldo falou que quando entramos por aquela porta e desejamos a paz do Senhor aos irmãos, essa paz veio a nós pelo castigo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo disse em João 14, 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, irmãos, que desejamos um para o outro, é aquela que Paulo fala que excede todo entendimento, e que o mundo natural nunca vai entender. Essa paz vem da satisfação em servir, em estar, em viver, em amar a Jesus Cristo, nosso Mestre, Aleluia. Rei e Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Ele nos deixou a sua paz, e Ele disse que essa paz não é dada como o mundo pode dar. Como eu disse, as coisas que estão no mundo tentam nos enganar, fazendo com que a gente satisfaça com elas. Mas foi o castigo, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que trouxe para nós essa verdadeira e única paz. Irmãos, eu não estou pregando aqui para que a gente deixe de viver no mundo, ou entre no mosteiro e esqueça dos bens materiais. Muito pelo contrário. O que eu estou pregando aqui, irmãos, é que se, pela misericórdia de Deus, se nós conseguirmos entender que estamos satisfeitos
somente em Deus, em Jesus, com o Espírito Santo agindo em nós, todas as demais coisas, Deus fará. Glória a Deus. Deus nos dará. Irmãos, eu estou aprendendo todos esses anos, esses poucos anos que Jesus vem trabalhando em meu coração, que o Espírito Santo vem tendo paciência com esse filho pecador. Eu estou aprendendo que a chave da prosperidade é justamente não querer a prosperidade, é satisfazer na presença de Deus, é estar fazendo como aqueles mártires: estou sendo torturado, eu vou morrer, mas eu sou cristão. Eu estou doente, mas eu estou feliz em Cristo. Eu estou com uma doença grave, mas Jesus Cristo está comigo. Ou Ele me cura, ou eu vou estar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, o que acontece? Deus é Pai. Deus nos ama. Deus, como um pai que vê um filho se esforçando na escola, que vê um filho que está tentando seguir os nossos ensinamentos, nós não nos alegramos com ele. Nós não, só um dinheirinho a gente não quer dar para ele comprar uma merenda, a gente não quer dar um presente para ele. Deus é Pai, só que Ele é um Pai muito melhor que nós. Então, quando nós colocamos o nosso olhar não nas coisas materiais, mas como olhamos as coisas materiais, que Deus já me deu muitos presentes, muitos presentes materiais, mas a partir do momento que olhar esses presentes como a representação do agir de Deus na minha vida, eu estou dando valor para o que realmente tem valor, que é a presença de Deus, que é a satisfação de viver unicamente para Jesus Cristo, para fazer a obra dele, para alegrar a Ele. Mas aí, para concluir, irmãos, como se não bastasse tudo que Jesus já fez por nós, como o suficiente para nós buscarmos nos satisfazer apenas nele, tem mais. Tem uma coisa mais importante ainda, que é tremenda, que está no versículo 10 e 11 de Isaías 53. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará nos seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, a nossa busca pela plena satisfação em Jesus Cristo fará Jesus ficar satisfeito em nós e trará alegria a Deus, porque o Pai é glorificado no Filho. Por isso, irmãos, quando eu estava concluindo essa pregação, depois de oração, o Espírito Santo falou no meu coração e me deu uma frase, e eu vou ler como me foi dada. Eu espero que o Espírito Santo testifique no coração de vocês, que estou apenas repetindo uma frase que me foi dada. É o seguinte: quando eu vejo um servo fiel e obediente me buscando todos os dias, renunciando às suas vontades e querendo somente me agradar, querendo estar satisfeito somente em mim, eu me alegro muito, eu me sinto feliz e nunca vou me arrepender de ter morrido por Ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A nossa vida não é fácil, irmãos.
como a Tati falou. São lutas, aflições. O próprio Jesus disse que na vida teria aflições. Mas se nós vermos essas aflições como degraus para estarmos mais perto de Deus, para crescermos em Deus, para aumentarmos a nossa intimidade com Deus. Quando passamos por um deserto, como eu falei hoje à tarde com a Tati, nós sabemos que virão outros, mas até, parece loucura, mas até a gente anseia pelo próximo, porque é no próximo que eu vou crescer mais, é no próximo deserto que Deus vai trabalhar mais em mim, porque eu sei que a carne, que a nossa alma é difícil, eu sei que eu sou pecador, eu sei que Ele precisa trabalhar muito, muito, muito em mim até o dia da minha morte, e através das aflições que Ele trabalha na gente, através dos momentos de tribulação, é que nós realmente buscamos a Ele, porque quando nós sabemos que o nosso braço não consegue fazer nada, o que a gente faz? A gente se ajoelha e busca satisfação em Deus, porque nós estamos nervosos, estamos preocupados, estamos tristes. Então, irmãos, através dessa busca, nós adquirimos essa chave em que nós vamos receber bênçãos na nossa vida. As bênçãos verdadeiras, não aquelas bênçãos que o mundo fala aí de troca, de oferte, de vá na igreja tal. Não essas bênçãos mentirosas, mas a bênção verdadeira. Só que nós nunca vamos amar as bênçãos, nós vamos amar o abençoador, por maior que seja a bênção. Cada bênção recebida aumenta mais o meu amor por Deus. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus está fazendo com cada um de nós, em nosso coração. O Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando em todos nós nessa igreja, em todos nós nessa igreja, está usando o pastor Marcelo de uma forma tremenda, em pregações, em palavras difíceis. Eu até brinquei com ele, falei: ô pastor, quem diz que o senhor pega pesado? Eu falei: mas eu gosto, é porque eu mereço ouvir. Mas é assim que Deus vai fazer com que nós nos aproximemos dele, como diz a música: quanto mais perto de Deus eu estiver, mais perto das minhas bênçãos. E as bênçãos de Deus, quando a porta que Deus abre, Ele não fecha. Quando elas vêm para ficar, irmãos. Por isso, eu peço a Deus que nos fortaleça. Eu peço a Deus que nos capacite. Eu peço a Deus que continue trabalhando em nós mesmos. Continue mostrando, continue colocando essas situações que nos deixam meio preocupados. Mas é para mostrar onde nós temos que mudar. Amém? Eu queria passar para o pastor Marcelo.